Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso nono Convetcast. Hoje vamos falar sobre o reta final, que a gente vai fazer para o mapa, o segundo round agora dos retas finais, mudanças na estratégia aí devido ao adiamento da prova. Conversar um pouquinho também sobre SIDASC, falar um pouco sobre motivação, dar uma analisada no que a gente tem ouvido dos nossos alunos. E depois a tradicional dica de estudo aí, né? Dicas que tem acertado em cheio. Quem está acompanhando tá nos relatando que essas dicas têm ajudado bastante. E hoje, uma segunda-feira pós-prova da SIDASC, aí, bastante gente cansado, viajaram, foram fazer prova, mas tá na hora de sacudir a poeira, não dá tempo aí de relaxar demais, porque a maioria dos alunos que fizeram SIDASC também vão fazer o CNU. Então, gostaria de começar falando um pouco sobre motivação, porque a gente tem trabalhado muito essa questão da motivação, trazendo para vocês uma série de técnicas, né, o poder do hábito, falando sobre livros, falando sobre uma série de coisas que podem ajudar vocês a manter a motivação. Mas, às vezes, a gente tem a impressão que o pessoal esquece do principal motivo, né, o principal motivo para estudar, isso que é motivação, o motivo para a ação de estudar. E esse motivo tem que ser a vontade de passar. Não adianta. A gente pode, às vezes, se basear numa ideia de uma qualidade de vida, de um salário, de várias coisas. Mas não podemos esquecer que a gente tem que, durante uma fase, se esforçar, sacrificar uma série de coisas para, no fim das contas, chegar à aprovação. Saulo, mas por que você está falando isso? O que tem acontecido? Quem aqui está no grupo tem visto que algumas pessoas já estão meio exaustas, né? A gente vai saturando de tanto estudar. Isso é normal, isso faz parte. Mas a gente costuma falar que mesmo sem ânimo para estudar, o hábito tem que ser o suficiente para que tu se mantenha estudando. O hábito, né? A resiliência, a resistência, o costume, chegar, estudar, mesmo sem vontade, tem que estudar. Só que quando a gente está falando aí de concursos que já tem edital, às vezes isso não é o suficiente, né? Aquele estudo morno, aquele estudo mais sem tanto foco, sem tanta atenção, sem tanta aquela gana de, não, eu vou estudar, eu vou passar, às vezes não é o suficiente. E essa é uma das verdades aí duras de engolir, né? A gente tem que, às vezes, dar uma puxada na orelha do pessoal, porque não adianta. Sem estudar, não tem como, não. Existem várias fórmulas para melhorar a forma de estudar, para melhorar o rendimento, para te não esquecer tão rápido que tu estuda. Existe isso tudo e a gente passa para vocês. Mas se não estudar, não tem mágica. Não tem como tu melhorar o rendimento se tu não está estudando. A gente tem visto muita gente boa, muita gente que estava já preparada, inclusive, para a prova e que ainda não voltou. Falando, claro, em concurso nacional unificado, e também falando para quem está chegando da cidade, que já, às vezes, no seu limite, né? Mas temos que lembrar que temos uma nova maratona, né? Temos até 18 de agosto para estudar tudo que vocês já receberam de conteúdo, que é um volume enorme, e mais do que a gente vai mandar para vocês. Então, não é fácil, a gente sabe disso, mas não dá mais para ficar num ritmo de, não aguento mais, cansei, já tô saturado. Tem que sacudir a poeira e tem que ir para cima. Por isso que tem essa imagem aí do camarão. Quem é que já ouviu aquela expressão, camarão que dorme, a onda leva? É duro, né, ouvir isso, mas por melhor que tu esteja, na véspera do dia 5 de maio, que ia ser a prova do CNU, por mais que tu tenha estudado, por mais que tu fosse ficar em primeiro lugar, se tu bobear, tu vai ficar para trás, porque tem gente estudando para valer. Com certeza tem aqueles cansados, mas tem gente que está estudando e está com o pé fundo no acelerador. E é esse o ponto, né, pessoal? Agora o tempo voa. 18 de agosto, fechou os olhos, ele está aí. Então, quem está nessa vibe do, não consegui voltar ainda, esquece. Agora tem que tomar uma decisão. O que tu quer fazer? Tu quer ser aprovado? Para ser aprovado, tu vai ter que estudar.
Saulo, além das mensagens no grupo, por que tu tá falando isso, né? Essas verdades difíceis de engolir, que às vezes dá uma chacoalhada na pessoa, às vezes a pessoa não gosta de ouvir esse tipo de coisa, né? Se sente mal, fica nervosa, fica ansiosa, mas chega um ponto que a gente tem que falar isso, tá? Porque já falamos em outro ConvertCast, né? Tem vários estudos que mostram. Tem a fase pré-edital, que a gente trabalha muito com equilíbrio. Pô, mente sã em corpo são, fazer exercício, rotina saudável, alimentação saudável, uma vida social, né, em equilíbrio com o estudo, nem muito de um, nem muito do outro, mas porque a gente está falando em concursos que não tem nem edital. Saiu edital, pessoal, foco, 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 foco. E a gente está nesse mundo aí há anos, e a gente tem muito relato de pessoas que falam para nós que saiu o edital, abandonaram quase tudo para estudar, e isso deu retorno. Então, ontem mesmo eu estava falando com um aluno nosso, que já é um aluno de longa data, não quero que vocês achem que foi fácil a jornada dele, tá? Mas um aluno estava mandando áudios para mim, porque o objetivo final dele era SIDASC. Saulo, pô, o cara estudando um tempão, não era mapa, não, ele queria SIDASC, e não estava estudando, acho que nem se inscreveu para o mapa, só estudou SIDASC. E aí, cara, muito bom de ouvir os áudios dele, porque ele conta o seguinte, que quando ele optou por SIDASC e teve que abrir mão do mapa, porque seguiu a nossa dica de estudar para um só, né, que são editais completamente diferentes, não foi fácil, né, conversou com a família, decidiu pela SIDASC, e quando ele começou a fazer a prova, ele se deu conta que ele tinha dado o melhor possível dentro das condições dele. Tem 2 filhos pequenos que dão trabalho, trabalha também. Então, ele disse que ele se sentiu extremamente leve na prova. Foi a prova mais leve que ele já fez. E olha que doido, né? O objetivo final é isso que a gente quer, que vocês cheguem na frente de uma prova, que é o objetivo final de vocês, em vez de ter a pressão de ser justamente a prova que vocês mais querem fazer, olhar para trás e falar, pô, me esforcei, fiz a minha parte, agora se der, deu, se não der, não deu. E ele fez assim a prova. Adivinha? De 40 questões da SIDASC, ele acertou 37. Então ele quase gabaritou, e 2 ele vai entrar com recurso. Vamos entrar com recurso. E, Saulo, nossa, eu fiz bem menos, então não tenho chance. Não, pessoal, tem gente aí que é fora da curva. Eu estou falando de um aluno que já está com a gente há bastante tempo, fez ADAPAR com a gente, passou, fez IDAF com a gente, passou, fez CEAP no Rio Grande do Sul, passou. Então é um cara que tem bagagem, é um cara que está com a gente há muito tempo, que devora nosso banco de questão, mas igual, quando ele decidiu que SIDASC era o objetivo final dele, o que ele fez depois do edital? Não deixou passar um dia sem estudar pelo menos 3 horas. 1 hora no intervalo do trabalho, prato de um lado, apostila do outro, 1 hora, e 2 horas depois que as crianças iam dormir. Então, assim, 3 horas líquidas por dia durante esses meses aí que ele teve, isso dá um volume muito bom de estudo. É o que a gente fala tanto, né? Constância, pessoal. Às vezes a pessoa não está trabalhando e não está estudando com a mesma gana de passar. Então não adianta tu ter ali um dia todo livre, mas na verdade tu fica na frente do computador, fica no celular, fica vendo um vídeo, fica vendo não sei o quê, sem o foco e a determinação que tu precisa para passar. Tem que devorar as apostilas, tem que querer passar. Isso a gente fala e fala e fala, e às vezes demora um pouco para as pessoas se darem conta disso. Mas estatisticamente a gente sabe, tem que estudar, não tem outra forma. Tu tem que estudar, e se estudar com técnica, com motivação, com ânimo, com uma série de outras coisas, aumenta a tua chance de passar. Mas se tu não estudar, não tem como. Todo o resto cai por terra. Essa é a minha mensagem hoje para falar sobre motivação, né? Verdades difíceis de engolir, mas a gente tem que baixar a cabeça, ler, estudar, fazer questões, fazer simulado, né? Cuidar para não em detalhes, focar no que tu tem na tua frente. Eu só tenho uma apostila de RISPOR, devora. Só tenho uma apostila de legislação, devora. Tá? Tem que cuidar muito disso. Fazer o que está na tua frente ali e estudar. Tá? Não terceirizar, não
Às vezes a gente faz um planejamento, e inclusive comentaram isso no grupo, se segunda e terça eu não consigo estudar, depois eu não estudo o resto da semana porque eu sei que eu não vou bater a meta. Está totalmente fora do que a gente indica, pessoal. Totalmente fora. Não existe situação perfeita, sempre vai ter uma vírgula errada. Tu tá sem tinta na impressora, tu tá com, sei lá, a luz da tua mesa que não tá com a claridade ideal, é o barulho do vizinho que tá te incomodando. Sempre vão ter situações adversas. E cabe a ti ignorar e fazer o melhor com o que tu tem disponível na tua frente. Então, deixa de lado os problemas e foco no que tu tem que fazer, que é estudar. Tá? Essa é a dica. A gente tem visto o pessoal que trava quando falta alguma coisa, falta um ciclo de estudo, falta alguma coisa, mas se já sabe, já está com a gente há um tempo, já sabe como é que funciona, já tem a apostila, enfim, já viu o edital, não tem nada, a gente está aqui para ajudar, não para estudar por vocês, não para fazer tudo por vocês, né? Mentores dão a orientação. Faça isso, faça aquilo, tem os tutoriais iniciais que já dizem o que vocês têm que fazer, que já é o suficiente. Baixar uma norma na internet, estudar e ponto. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês de motivação. Tem algumas verdades que são difíceis de engolir e camarão que dorme, a onda leva. Agora já faz um mês do adiamento do concurso nacional unificado. Quem vai fazer esse concurso aí, não durma no ponto. Não importa o quanto vocês já estudaram, se vocês não retomarem o ritmo, vão ficar para trás. Tá? É como se fosse um segundo round mesmo. Agora é a hora da gente sacudir a poeira aí, né? Deu uma balançada, deu uma descansada também, super estratégico. A gente não acha errado, né? Quem estava, principalmente, sim, muito na pressão na véspera da prova, foi muito bom ter descansado ali uns 15 dias, não tem problema, ou uma semana, cada um tem a sua realidade, a sua rotina, mas a partir de agora não tem mais isso. A partir de agora é estudar. Não adianta vir nos dizer, Saulo, mas eu já li tudo que vocês nos deram. Não é o suficiente. Já lê 2 vezes, lê 3 vezes, lê 5 vezes, ok? Faz as questões 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente liberou 1000 questões múltipla escolha comentadas agora há pouco, revisadas, demorou porque a gente teve que revisar, tinha muita coisa com recurso dos alunos, né, coisas para mexer, por isso que deu uma demorada. Mas agora, quantas vezes dá para fazer essas 1000 questões aí sem tu decorar 100%? Dá para fazer 10 vezes, então não existe isso, tá? Agora não tem desculpa. Tá no intervalo do almoço, tá fazendo questões com uma mão e tá garfada com a outra. Eu tô no ônibus, tá sentadinho, fazendo questões ali, ok? Abre ali o site e vai treinar, vai praticar, porque agora tem que estudar, não tem outra forma. Tem férias, tem licença para tirar, tem o que seja, tira. Né, tenta deixar um pouquinho mais perto da prova ali, mas tira, junta a folga, tira uma semana antes, faça o máximo que tu puder fazer, tá? Agora é estudar e vamos para cima e vamos arrebentar essa prova, tá? Finalizando, em relação a Cidasc aí, Saulo, não fui tão bem que nem esse aluno que tu falou. Normal, é o esperado, né? É um aluno sênior, que a gente fala, tá com a gente há bastante tempo, é um aluno que, se tu falar de programas sanitários 1, de legislação de inspeção 1, de RISPOA, o cara já decorou de tantas vezes que já fez esse banco de questão, de tantas vezes que já leu a apostila, de tantos simulados, faz todos os simulados, é outra briga que a gente tem com os alunos, eu não gosto de fazer simulado porque eu vejo a nota e fico mal, eu não gosto de fazer simulado porque eu não sei fazer a redação direito e daí eu travo ou só faço a prova objetiva. Pessoal, simulado é a melhor hora de errar. Deixem para errar no simulado, para ver o que vocês têm dificuldade, o que vocês estão bloqueados ainda, o que tem que desenvolver. É o simulado que vai mostrar para vocês. Tá? E quem fez os simulados da Cidasc viu o quão parecido estava com a prova. Tá? Esse nosso aluno que eu citei, ele gabaritou o raciocínio lógico, gabaritou o português, até tem que mandar para o Fábio ali, um dos áudios elogiou muito, porque bateu muita coisa com as dicas do Fábio, na parte de raciocínio lógico. Então, assim, pessoal, tem material de sobra, tem revisão de sobra, tem questões de sobra. De sobra a gente diz porque dificilmente alguém faz tantas vezes a ponto de decorar tudo. Tá? Então, a gente sempre
dá uma margenzinha a mais, né, para quem já está mais avançado, que nem esse aluno, e mesmo assim, né, não consegue ver tudo com qualidade. É um dos princípios aí que a gente já tem bem claro, que ninguém fecha o edital, que ninguém gabarita as provas. Tá? Apesar de quase gabaritar mesmo é muito difícil. Pode ser que nessa prova agora até alguém tenha gabaritado, né? Mas a gente tem uma expectativa de que quem fez o mínimo vai para o cadastro de reserva e tem grande chance de ser aprovado. Fez o mínimo aí, já tá de parabéns, tá? Vamos aguardar para ver que tamanho vai ter esse cadastro de reserva, mas olha, olhando a prova, a gente acredita que quem fez o mínimo aí para passar tem chance de ser nomeado. Talvez não numa primeira chamada, mas nas próximas tem grande chance. Em relação à dica aí de estudo, vou reforçar mais uma vez, tá? Conversando com alguns alunos, eu notei que muitos não acessaram o nosso blog ainda. Então, tem gente me perguntando, Saulo, o que tem de concurso? Fiz SIDASC agora, fiz a DAB e tal, o que mais que tem? A gente recém publicou no blog uma lista de concursos previstos para 2024, e tá bem bacana, tem vários estaduais, tem Agro, tem a Dagre, se eu não me engano, já divulgaram que vão ser 96 vagas, deem uma lida ali, tá? Tem, provavelmente a DAB vai ter de novo, porque pouca gente passou, né? Já tem gente comentando que tem grande chance de ter um outro logo em seguida, né? Que nem foi Agro, embora Agro até demorou, mas Agro não preencheram as vagas, e então eles fizeram um segundo concurso. A DAB é a mesma coisa, quem fez a DAB e mora lá e quer muito esse concurso, pode até continuar estudando. A FGV errou total a mão, né? Eles não têm muita expertise na parte de veterinário. A gente tem visto esses balão e não foi diferente, né? Uma prova bem complicada, extensa, com as regras para o cadastro de reserva muito apertadas também, redação, complicado, muito conteúdo. Então a gente acredita aí que em seguida vai ter uma nova prova. Dei uma lida. Outra coisa também, um aluno estava desanimado para estudar para o mapa. E eu falei, cara, já tem uma base boa, já está estudando, tu tem chance de ser aprovado, chance real, ainda mais que a expectativa é que nomeiem muito mais do que as vagas. Por quê, Saulo? Porque as vagas não vão cobrir nem as aposentadorias desde o último concurso. Então a gente está falando aí de um cadastro de reserva que podem nomear até 400 auditores a mais de qualquer uma das formações. Nada impede que sejam 200 veterinários, 300 veterinários, tudo vai depender de mercado, de exportação, como é que está indo, mas está abrindo muito mercado para exportação, então estão precisando cada vez mais e mais aí de auditores e veterinários, por causa dos certificados, tá? A gente acredita que vão chamar mais gente, e esse aluno que estava meio paradão, assim, né, ele não tinha lido o blog, e eu falei para ele, cara, não sei se tu notou, mas esse concurso, quem entrar, vai entrar 13 níveis abaixo do topo da carreira. Então é uma grande oportunidade, porque em 13 anos, obrigatoriamente, tu vai subindo todo ano, e em 13 anos tu tá ganhando quase 30 mil, porque o topo é 27.400, mais ou menos, do básico, só que tem várias gratificações que estão num processo de reajuste, que o governo já falou que ele quer igualar o executivo do legislativo. Então, por exemplo, atualmente já deve dar uns 1.400, sei lá, 1.600 de adicionais, mais os 27 mil, dá 29, arredondando por aí, né? Dá uns 29 mil hoje o topo da carreira. Se eles igualarem com o legislativo, que nem estão prometendo aí, vai chegar a 30 mil o topo. E é uma tabela que vai sendo reajustada, né? Toda a tabela teve um reajuste de 9% no ano passado. Então é uma tabela que sempre vai tendo um reajustezinho. Pô, já pensou? Chegar no topo aí com 30 mil? Na verdade, até chegar no topo já vai estar maior, porque tem esse reajuste. Então, cara, é uma oportunidade bem interessante, né? Um trabalho bacana, tem grande chance depois de, eu quero fazer um processo seletivo para virar DIDO, né? Um diplomata do agronegócio, ganhar mais ainda. Então, a grande dica é essa, pessoal.
tá? É uma oportunidade de ouro, vai entrar num nível mais alto, porque agora são 20 níveis, mas quem entrar nesse último concurso ainda vai entrar no 13º nível. E todo ano sobe um nível, vai subindo, 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 em pouco tempo aí já está ganhando um baita de um salário. Então é uma oportunidade de ouro. Depois que eu falei isso tudo para esse aluno, ele se motivou novamente a estudar, porque ele não sabia, ele achou que o topo da carreira era os 22 mil. Ele já é concursado, no topo da carreira dele deve dar parecido, né? Então, ele não estava tão motivado. Quando eu lembrei ele que teve essa notícia no nosso blog, ele foi lá ver e viu que, opa, tá ficando bem interessante aí. E se saírem os outros reajustes que estão sendo negociados, melhor ainda. Um dos reajustes, não reajuste, na verdade, é uma indenização por folga remunerada. Como a gente ganha por subsídio, não pode ter alguns adicionais, né? Então, são os auxílios, auxílio alimentação, tudo isso. Mas tem uma tal de indenização, que é alguns cargos que ganham por subsídio eles ganham já. E no nosso caso, daria em torno de R$400 a hora extra, limpo de imposto. E eles estão querendo que a gente tenha pré-autorizado aí pelo menos 10 horas, como se fosse 10 horas extras remuneradas, já dá R$4.000 limpo a mais no salário, tá? Então, fica mais interessante ainda. Tá? Tem que aproveitar essa oportunidade. Tem bastante coisa acontecendo aí, bastante mudança na carreira. Quem quer mapa, pô, já a pessoa pega um Vigiagro com um salário desse, cara, dá para viver bem, sabe? Dá para ter bastante qualidade de vida aí, ok? Então, a minha parte era isso. Puxãozinho de orelha, é um alerta, na verdade, né? Tem gente que acha que, adiaram a prova, agora temos bastante tempo. Quem quer CNU não entra nessa, o tempo voa. Quando vê, já estamos aí 18 de agosto e, olha, o volume de conteúdo é grande e vai aumentar. Então, se vocês ganharam uma semana de folga, era para ter dado uma revisada em tudo que já viram até aqui. Como eu disse, ler uma vez nem sempre é o suficiente, ler 2 vezes nem sempre é o suficiente. Cada um tem a sua velocidade de aprendizado, sua capacidade cognitiva. Tem gente que tem que ler mais, então baixa a cabeça e vai ler. Não adianta saber 1000 técnicas de estudo, saber 1000 formas de hábito de estudo, e não estudar. Sentar, baixar a cabeça e estudar. Isso é o básico. Todo o resto vem para melhorar o desempenho de vocês, para facilitar a forma de estudo, para permitir que o conhecimento dure mais tempo na cabeça de vocês, mas não vai ter conhecimento se não parar e estudar. Beleza, pessoal? Deixo meu abraço para vocês aqui. Eu vou ter que ir, que hoje é dia de PPH pré-operacional. Vou lá para o trabalho mais cedo hoje. Mas o Fábio segue aí com vocês para dar a grande dica de conteúdo. Um abraço e até mais. Alô, e agora? Fábio, eu acho que tu tá sem áudio. Voltou? Alô? Voltou? Tá. Beleza. Então, pessoal, o assunto hoje é planejamento, um assunto que está lá no eixo 1 do Ministério da Agricultura. Tem caído também em algumas prefeituras, pessoal, eu já vi esse tema. Prefeituras que pagam bem, que pegam uma formação mais generalista, tem esse conteúdo. Algumas provas para perito também, já vi cobrar, mas principalmente no eixo lá do Ministério da Agricultura, planejamento está dentro. Então, importante saber os principais conceitos aqui acerca desse tema. Então, vamos lá. Uma breve revisãozinha aqui, alguns minutinhos, só para falar sobre planejamento. Então, que vai ser um tema de um sprint dessa semana, né?
Semana passada foi ética, essa semana teremos uma revisão do questões do Programa Nacional de Direitos Humanos com o professor Kirion, na quinta-feira. Ele vai fazer correção de questões, também uma revisão, e outro tema para essa semana será o eixo 1, então o sprint do eixo 1. Então vamos lá, planejamento, pessoal. Planejamento, primeira coisa que vocês precisam saber do planejamento, que ele é uma das funções da administração. Como assim uma das funções da administração? Existe uma escola administrativa chamada que é através do autor, o criador dela, que é o Fayol, ele tem a chamada escola do processo administrativo. E ele detalha o planejamento como uma das funções. Quais são as outras funções da administração? É organização, comando, coordenação e controle. Então, temos lá planejamento, que é o primeiro, ela é uma das funções e ainda é a primeira função. Então, é um detalhe importante. Primeiro, eu planejo, depois eu organizo, depois eu comando, coordeno e controlo. Isso é a administração em si. Então, vamos pegar aí a comparação grosseira com a medicina veterinária. A gente tem na veterinária lá a clínica, a preventiva, a cirurgia, a parte zootécnica, são várias funções da medicina veterinária. Na administração, a gente tem esses grandes grupos também, um deles é o planejamento, que se desdobra em vários conhecimentos. Então, muito importante saber isso. Então, é uma das funções da administração. Então, pessoal, outra característica do planejamento. Olha só, estabelece por que eu vou planejar alguma coisa. Estabelece o quê? Objetivos e metas. E é aí que a gente tem que ficar ligado. Por quê? O examinador, ele pode tentar te confundir aqui. Ele pode tentar confundir o planejamento com o próprio objetivo ou com a própria meta. Então, e é diferente. O ato de planejar, ele, vamos dizer assim, ele é o pensamento, ele é a organização para descobrir qual é o objetivo, qual é a meta e não a meta em si. Então, ele também define os meios para se alcançar essa meta, esse objetivo, os meios necessários. Então, define os meios necessários. Então, pessoal, seria como um mapa do tesouro. Então, eu quero chegar aqui nesse ponto, eu estou nesse ponto aqui, e eu vou acrescentar ao planejamento o que eu preciso para chegar até aqui. Então, preciso de um veículo, preciso de gasolina, preciso de água. Então, é essa definição, mas é o ato de fazer essas definições e não a própria definição. Então, cuidado para não confundir o objetivo e o que deve ser feito, ou seja, o plano com o planejamento. Então, olha só, objetivos e metas, define os meios, ou seja, planos. Então, isso é a parte fundamental aqui. É fazer essa diferenciação entre o planejamento e o plano. Então, o que o maior autor brasileiro sobre o tema fala que o planejamento é uma das funções da administração, que permite, olha só, diagnosticar e analisar situações atuais, e isso, pessoal, vocês podem encontrar como sinônimo de as is, ou seja, como está, como é. Numa tradução livre, né, como é, como está.
Então, faz isso. Função, ó, permite diagnosticar como as coisas estão, estabelecer resultados objetivos e metas a serem alcançados. Isso aqui vocês vão achar também como sinônimo to be ou to be no inglês, mas é to be, né? Então é como será ou como é. Opa, desculpa. Como deverá ser. Aqui a gente está falando de futuro. Então, eu estou aqui no ponto A, eu tenho essa situação, e eu quero ir até o ponto B com uma nova situação, ou seja, uma situação melhor. Então, por exemplo, pensando aí a nível empresarial, eu tenho 500 vendas em um mês, quero chegar a 1000 vendas. Então, aqui é o as is, aqui é o to be. E o planejamento é o ato de definir isso, definir os dois, tanto o as is, situação atual, como o to be, situação futura a ser alcançada, e os meios e tudo que é necessário, os recursos para chegar até esse ponto B. Então, a serem alcançados pelas empresas e delinear ações, então, recursos, meios, através de estratégias para alcançar esses resultados, bem como leis, normas, políticas que servem para a sustentação do processo administrativo. Aqui entra uma outra questão chamada cultura da empresa, que deve ser respeitado também. Então, não é a qualquer custo que chegaremos a 1000 vendas, ao to be. Então, chegaremos ao to be, chegaremos seguindo as regras da empresa, seguindo as normas, ok? Isso é o conceito de planejamento segundo Djalma de Oliveira, que é um dos principais, talvez aí, eu acredito que é o principal autor sobre o tema, e a prova pode citar ele. Vamos lá. Então, diferenciar, importante, pessoal, importante. Diferenciação entre planejamento e plano. Nunca confundir os dois. O plano está dentro do planejamento. Então, o plano, ele é um resultado do planejamento. Quando eu faço o planejamento, eu descubro onde eu quero chegar, onde eu estou, e qual é o plano, quais são os recursos. Lembra que a gente falou? Então, no próprio conceito ali, né, os objetivos e metas a serem alcançados, e daí ele fala delinear ações, estratégias para alcançar esses resultados. Isso é o plano. Isso é o plano. Ele é resultado do planejamento. Importante essa diferenciação. Ou seja, ele é um produto que o planejamento gera e ele identifica o quê? O que vai ser identificado no plano? Os recursos, tarefas e ações. Então, como eu falei, eu preciso, para chegar até lá o meu tesouro pelo meu mapa, eu preciso ter recursos, por exemplo, um veículo para mim chegar, as tarefas. Eu preciso sair do ponto A, preciso dirigir esse veículo para chegar até lá. Então, eu posso quebrar isso em tarefas. Então, fazer, chegar até o primeiro obstáculo, passar desse obstáculo, aonde tem lama eu desvio, isso são tudo tarefas e ações, como eu devo proceder. E o plano, ele vai conter essas informações, ou seja, considerem eles como norteadores. Por quê? Porque não precisa ser tão especificado
a ponto de ter ali todas as tarefas delineadas. Ele pode ser também um norteador que facilita o alcance dos objetivos. Então, essa é a função do plano. Outra coisa, o plano ele pode ser permanente. O que é um plano permanente, pessoal? Plano permanente é aquele que ele obedece, ou seja, ele possui decisões programadas e ele tem lá, como eu falei, a cultura da empresa que está estabelecida na missão, política da organização, procedimentos frente a algumas situações, e também ele pode ser temporário também. Então eu tenho um plano para passar a pandemia, eu tenho um plano para os meses de menor faturamento durante o ano. Então, tenho planos que se aplicam a determinado período de tempo e os planos permanentes que se aplicam a qualquer momento, porque contém informações muito valiosas e destacam ali decisões que influenciam na execução de tarefas dentro da minha empresa, por exemplo. Então, o planejamento, diferença, só os principais conceitos aqui. Ele é sistêmico, enquanto o plano ele tem um objetivo específico, o planejamento ele é executado, vamos dizer assim, com uma visão ampla da empresa e não para um único objetivo específico. Ele é iterativo. Por que interativo? Pensem bem, pessoal. Eu fiz um planejamento para alcançar um objetivo. Vocês, estudando para concurso, vocês fazem um planejamento, estudam e por uma infelicidade não dá certo. Então, vamos para o próximo planejamento. Aquele conhecimento que eu adquiri no planejamento anterior, ele não é perdido, porque eu sei agora que certas ações, certas execuções não funcionam. Para mim não funciona bem estudar à noite, para mim. Então, cada vez que eu repito o planejamento, que eu faço um novo planejamento, eu melhoro ele. Então, ele é iterativo, ou seja, tem melhorias contínuas, tá bem? E ele é cíclico, porque vivemos num mundo que muda constantemente. Então, não pode se aplicar a mesma regra para tudo sempre. Beleza? Ele é voltado para o futuro. Sempre voltado para o futuro. Não se planeja mudar algo do passado, porque é impossível. Então, ele tem esse aspecto, ou seja, ele vai sempre do as is, ou situação atual, para o to be, como eu quero ser no futuro, tá? Então, ele ajuda a alocar recursos, organizar uma forma de ter mais efetividade. Vamos indo. Então, para executar o meu plano, eu tenho uma forma de organizar as ações. Por quê? Porque não pode, dentro de uma empresa, também sair executando de qualquer maneira, né? Então, precisamos ter uma certa organização. E aqui, a gente tem a execução do planejamento, isso aqui vocês podem também ter na prova como os níveis organizacionais. Então, vamos lá, o primeiro nível, estratégico. O que é o nível estratégico, pessoal? A característica principal dele é ser executado pela alta direção, pelos altos executivos. Vamos botar aqui, alta direção. É quem define ele. Alta direção. Ou seja, tem uma visão ampla, tem uma definição de longo prazo. Então, eu faço um plano a longo prazo. Por quê? Porque aqui eu vejo o futuro da empresa. Então, olha só, vamos pensar no Convet, um exemplo
para vocês que é um exemplo do nosso dia a dia. Lá no nível estratégico, está se pensando em oportunidades, então, novos concursos, novas maneiras de fazer melhor o que a gente já faz, o que implementar de novo, definição de objetivos que depois, lá no nível tático, vão ter, vamos dizer assim, gerentes. Então, em vez de alta direção aqui, é executado pelos gerentes, supervisores. Quem trabalha em frigorífico consegue ver muito bem isso aqui, quem trabalha na indústria consegue ver muito bem. Então, tem lá a alta direção e depois, abaixo deles, vem o nível tático, que é executado por gerentes. Então, eles pegam os planos elaborados lá no estratégico e vão fazer o quê? Vão detalhar, esmiuçar, né, pessoal? Detalhar os planos elaborados no planejamento estratégico. Então, vão dar mais detalhes para facilitar a execução. Então, é uma das funções. Enquanto lá no estratégico eu estou definindo objetivos globais, objetivos amplos, olha só, objetivos globais, muito, muito amplo, que engloba toda a empresa. Aqui, essa definição de objetivo, eu estou mais focado em executar esses planos globais. Então, o que foi decidido lá, através do quê? De detalhamento desses planos estratégicos, que eu vou decompor em ações, vou decompor em metas, vou decompor em objetivos de curto prazo, comparados com o nível tático. Ou seja, vamos pegar aqui, na alta direção, se decide que a empresa vai criar um produto novo, então vai criar um produto diferente. No nível tático, a gerência vai decidir, olha, como vamos produzir, vamos dar detalhes, como vai ser a produção, em que setor vai ser produzido, quanto que eu preciso de material, qual a meta de produção diária, quantos funcionários eu preciso. Então, é relacionado à coordenação das atividades, o nível tático. Coordenação das atividades. E ainda existe o nível operacional, que é o que? É execução. É a execução, é o mais baixo nível, vamos dizer assim, é o baixo clero. É a pessoa que executa as atividades que foram, primeiramente, faziam parte do planejamento estratégico, depois foram definidas as ações, as metas e os objetivos no nível tático, e agora chega lá para o pessoal executar. Então, são as atividades diárias, atividades operacionais, é curto prazo mesmo. Vamos dizer assim, enquanto aqui os objetivos seria de médio prazo, a curto prazo também, mas vamos deixar como médio, que é o que mais se utiliza. Aqui a gente está falando em longo prazo e aqui curto prazo, dá para separar assim também. Não que seja sempre curto prazo, pessoal, isso aqui é uma coisa que engana, tá? É longo prazo, médio prazo e curto prazo para aquela empresa. Então, pensem bem, um produto, como eu falei, para uma indústria de alimentos, ele tem um planejamento de curto prazo que é super rápido, são dias. O tático pode ser algumas semanas e o estratégico semestre, por exemplo. Mas se é uma empresa que produz navios, então o planejamento operacional, ele demora mais de um ano. Então isso aqui
esses prazos, curto prazo, médio prazo, é em relação àquela empresa que a gente está avaliando. Não serve para todas. Então, e mais falar do operacional? São atividades de produção, atendimento ao cliente, aquelas decisões de rotina focada na execução de tarefas, ou seja, então, atividades rotineiras, tá? Então, vou botar aqui, ó, atividades rotineiras. E a gente busca aqui eficiência e qualidade na execução dessas tarefas. Ainda no nível tático, pessoal, vou separar aqui por linhas. Aqui também tem o monitoramento, olha só, a coordenação está ligado também ao monitoramento, porque eu preciso ver a execução no operacional se está sendo feito da forma que foi decidida aqui no nível tático. Então, também tem essa função de controle, de alocação do recurso, de coordenação dessas atividades, dos planos de ação, meta e objetivos que foram definidos. Então, em resumo, a responsabilidade do nível estratégico é definir a direção que a empresa, que a organização vai seguir. Então, vamos para um produto em busca do cliente X, que vai satisfazer a classe A, a classe B, a gente quer faturar tantos milhões, esse é o tipo de decisão tomada no nível estratégico. No nível tático, eu vou implementar estratégias para, vamos dizer assim, garantir o alcance dessas metas, ou seja, eu vou decompor isso em pequenas metas, pequenos objetivos e ações, e lá no operacional a gente vai executar no dia a dia, vai seguir os procedimentos, as diretrizes estabelecidas anteriormente, tanto no nível estratégico como tático, e vou garantir a eficiência operacional e a satisfação dos meus clientes. Então, essa é a forma de execução do planejamento. Beleza? Então, para finalizar, uma questão para ver como isso é cobrado em prova. Como as bancas adoram. Então, uma questão super recente da banca Sebrasp, cobrou agora no final de 2023. Então, o que a gente precisa saber para resolver essa questão, pessoal? Uma breve lembrete de tudo que vimos, né? Então, o planejamento ele estabelece os objetivos, define os meios, recursos e tarefas para chegar a esses objetivos. Então, do as is ao to be, o que deve ser feito é o objetivo e como deve ser feito é o plano. Então, se eu definir dessa forma e vou executar de forma hierarquizada, ou seja, lá no planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Então, são níveis de planejamento da empresa, níveis organizacionais. Então, lembrando que no nível tático eu desenvolvo o que foi decidido lá no nível estratégico, e no operacional tem um detalhamento ainda maior das atividades que vão ser executadas nesse nível. Então, ali é o dia a dia, é onde a mágica acontece. Tá bem? Então, vamos lá. Uma outra pequena informação também super importante, que é esse planejamento estratégico lá, ele visa, como eu falei, ele é amplo, ele visa garantir a continuidade da empresa. Então, buscar novos mercados, produtos novos, lembrem-se sempre disso, é aquela coisa de longo prazo, é a continuidade da empresa. Então, no planejamento estratégico, pessoal, no planejamento, deixa eu voltar aqui eu preciso focar em problemas. Então, resolver os problemas. Adquirir novos clientes, aumentar o faturamento. Então, aqui eu preciso focar em ações. Quais são as ações que eu vou fazer para executar lá o objetivo de resolução do problema
e no nível operacional é a própria execução. Então, essa diferença vocês precisam ter em mente. Vamos lá. O foco do planejamento estratégico é o objetivo, o que, por sua vez, pressupõe uma análise exaustiva do problema e suas várias dimensões. Olha só, vimos no slide anterior. O objetivo ele é traçado aqui no planejamento tático. Então, a alta direção ela pega objetivos globais. Então, é problemas a serem resolvidos, é continuidade da empresa. E não tem o foco no objetivo. Quem tem foco no objetivo, ações e metas, é o planejamento estratégico. Então, essa parte aqui está correta. Pressupõe uma análise exaustiva do problema e suas várias dimensões. São de vários problemas que determinam a continuidade da empresa. Mas o foco aqui não é o objetivo. Muito cuidado. Então, isso aqui é do nível tático, tá bem? Então, a banca vai tentar enganar vocês misturando as características de cada um. Então, é no problema mesmo, na resolução de problemas para visar a continuidade da empresa. Letra B. Por influenciar diretamente na capacidade de governo das organizações, o planejamento estratégico reduz a governabilidade na execução das empresas. Muito pelo contrário, né? A gente planeja para melhorar a execução. E o nível estratégico, que é o nível mais alto, ele busca facilitar a governabilidade, ou seja, ele dá regras de diretrizes, missão, ele traz ali normas de conduta de execução dessas políticas, né? Então, as políticas da empresa. Então, está errada, ele aumenta a governabilidade. O planejamento tático, agora estamos falando do nível intermediário, né? Envolve o detalhamento, o nível de operação das ações, as atividades necessárias para atingir os objetivos, as metas fixadas no nível hierarquicamente superior. O que ele confundiu aqui? Ele botou o nível operacional. Então, por quê? Porque lá no nível operacional, que a gente tem o quê? A execução de atividades, as atividades rotineiras. Falou em atividade, detalhamento das atividades é lá no nível operacional, tá bem? Planejamento é um processo composto de momentos estratégico, tático e operacional, independentes entre si. Olha, cuidado com isso aqui. Independentes entre si, que se repetem como um conjunto de fases que se sucedem cronologicamente. Não podia estar mais errada. Por quê, pessoal? Olha só. Eles interagem entre si. Então, existe a questão do feedback. O planejamento estratégico, ele se desdobra no tático e esse se desdobra no operacional. Então, existe uma interação. Eles não são independentes, eles são interdependentes. Então, aqui está errado. Eles são interdependentes. Eles se repetem continuamente e ainda essas fases, esse conjunto de fases se sucedem cronologicamente. Enquanto a operação está ocorrendo, o nível estratégico continua trabalhando para melhorar a estratégia da empresa, para melhorar os planos de continuidade do negócio, tá bem? Então, letra E vai ser o nosso gabarito, por exclusão. O plano estratégico é uma ferramenta fundamental para garantir a organização, a sua continuidade. Então, aqui, ó, estratégia é continuidade da empresa. Nível estratégico, fornecendo meios para que ela possa se adaptar às mudanças do ambiente externo. Falamos isso e essa é o nosso gabarito. Pessoal, esse é um tipo de questão que pode cair. Saber a diferença entre os níveis organizacionais, ou seja, estratégico, tático e operacional. Tá bem? Então é assim que se executa o planejamento.
Então, essa semana esse vai ser um tema do sprint que vocês vão receber e vão ter uma revisão sobre isso. Vou marcar a data, provavelmente na sexta-feira. Quinta-feira tem a revisão do professor Kirion e hoje tem liberação de questões dos primeiros 7 sprints. Então, fiquem atentos, podem fazer as questões e, por enquanto, é isso para essa semana. Então, tem bastante conteúdo, bastante coisa nova e vamos lapidar esse conhecimento aí para a prova do CNU, tá bem? Então, uma boa semana para vocês, um bom descanso e até breve, nos vemos aí nas próximas revisões.